Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Lei e a Graça, a parte 12. O tema é: a graça quebrou as maldições. Diga graças a Deus. Diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, Deus maravilhoso, nosso Deus, nosso Pai, Deus forte, Pai da eternidade, Deus que é conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, Deus que governa a nossa vida, Deus que é Rei de reis e Senhor de senhores, Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Senhor Jesus, graças Te damos nesta noite, que vamos receber a revelação da Tua palavra, Senhor. Graças Te damos, Senhor, que vamos receber o alimento sólido para crescermos na nossa vida espiritual, para termos uma vida espiritual bem-sucedida, alinhada, Senhor, com a Tua vontade, alinhada, Senhor, com a verdade bíblica, Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Sabemos que a mesa está posta nesta hora, Senhor. O banquete está servido, Senhor. E nos assentamos à mesa contigo para receber o melhor que vem dos céus para a nossa vida. Te louvamos, te bendizemos, e mais um dia, Senhor, com toda a submissão a Ti, Senhor. A humildade, Senhor, de reconhecer que dependo, Senhor, totalmente de Ti, pois toda a suficiência e toda a capacidade vem de Ti, Senhor. E sem Ti eu nada posso fazer. Por isso eu lhe peço, ó Deus, use a minha vida nesta hora, Espírito Santo. Se manifeste, Senhor, na minha fala, através, Senhor, da minha boca, através, Senhor, das palavras, que se manifeste em minha vida o Teu poder e a Tua autoridade, para que a Tua igreja cresça nesta graça e neste conhecimento, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, Senhor, nesta graça e neste conhecimento, e que todos os Teus filhos, Senhor, que estão aqui nesta noite, e aqueles que estão recebendo esta palavra, Senhor, em seus lares, e aqueles que ainda receberão, que eles tenham, Senhor, os olhos do entendimento iluminados pelo Teu Santo Espírito, e que eles reconheçam a Tua soberania, que eles reconheçam a verdade do Evangelho, Senhor, e por ele caminhem, Jesus, nesta terra. Para o Teu louvor e para a Tua glória, eu oro e já Te agradeço. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, pedras que vivem, bom perfume de Cristo, homens e mulheres separados por Deus para viverem a graça de Deus nesta terra, neste tempo, nesta dispensação, homens e mulheres predestinados em amor antes da fundação do mundo por Jesus Cristo, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar, ninguém pode apagar,
povo amado de Deus nesta terra. Igreja, nós, por este estudo, por este conhecimento que já há 11 cultos e hoje completamos o 12º, o Senhor tem nos ensinado profundamente a respeito da questão da lei e da graça. O Senhor tem nos aprofundado nesta questão, pois sabemos que não somos só mais uma igreja nesta terra. Sabemos, com este conhecimento que temos recebido do Senhor, que somos a igreja de Jesus Cristo nesta terra. Pois todos que estão debaixo, estão cumprindo, estão realizando obras de lei, estão debaixo de maldição. E o Senhor Jesus não trouxe maldição. Ele trouxe a graça. Ele trouxe a salvação. Ele trouxe bênçãos consumadas no madeiro. Amém? Então, estão aí hoje as igrejas com os cultos de libertação de maldições. Nós sabemos disso. Amém? São aquela famosa quebra de maldição hereditária. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Muitas igrejas estão com as suas campanhas, não é? Chamando o povo de Deus para participarem dessas campanhas, onde será quebradas ali as maldições hereditárias. Estão ali levando o povo de Deus a firmarem votos para terem as maldições quebradas, jejuns para quebrar as maldições. E existem aqueles líderes, né, que se auto-intitulam com o poder de quebrar maldições. Aqueles que, né, os filhos de Deus dizem, olha, ele ora e a maldição é quebrada. Amém? A igreja deve ter ouvido isso, a igreja deve ter conhecimento disso. Mas, como nós, hoje, o povo da graça de Deus, nós, o povo do novo pacto, da nova aliança, como nós tratamos esta questão? É um assunto muito importante. Amém? E hoje nós vamos entender a respeito da reversão da falta da bênção. O que é a falta da bênção? É a maldição. Amém? Então, onde há maldição? Onde há falta da bênção? A igreja está entendendo até aqui? Então, em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 26 e 28, diz a palavra do Senhor: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ok? Ou seja, eu te coloco a bênção e a falta da bênção. Amém? A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Paramos aqui. Nós vamos falar hoje especificamente a respeito de idolatria. Amém? Nós vamos falar a respeito da maldição da idolatria. Toda pessoa que vive debaixo das bênçãos de Deus é aquele que cumpre os princípios e os mandamentos do Senhor. Então nós sabemos que aqui em Deuteronômio o Senhor está orientando o seu povo a obedecer aquilo que ele estava ordenando. Hoje, na dispensação da graça de Deus, nós sabemos que nós temos uma lei a cumprir, sim ou não? Que lei é essa? A lei do Espírito da vida, que é a lei de Deus, não a lei de Moisés.
A igreja está compreendendo até aqui? Amém? Amados, é muito importante entendermos esta mensagem aqui. Isso aqui, amados, é algo para darmos um salto, passarmos para um novo patamar com Deus, através deste conhecimento que o Senhor irá nos revelar aqui. Então, conselho de pastor que te ama, presta atenção. Amém? A maldição chega à vida de alguém quando se segue outros deuses, ídolos, e se vive desviado das verdades de Deus. Em Deuteronômio 7, 9 está escrito: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A pessoa fiel a Deus, igreja, firme na palavra, firme na igreja, a pessoa que é íntegra, que é submetida ao Senhor e à sua palavra, cuja dependência vem somente de Deus, esta pessoa, ela está, na verdade, programando a bênção do Senhor até 1000 gerações. Então nós percebemos que é possível uma família passar a bênção de geração em geração. Mas também é possível uma família passar a maldição de geração em geração. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a pessoa fiel guarda até 1000 gerações. Mas a pessoa que é idólatra, ela amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração. Então, quando um membro de uma família aborrece a Deus, é contra Deus, anda na iniquidade, serve outros deuses, se prostra para imagens de escultura, ela passará a sua iniquidade, o seu desvio até a 3ª e 4ª geração. O filho, o neto, o bisneto e o tataraneto sofrerão por causa dessa iniquidade. Então, uma conversão legítima quebra cadeias de maldição de família. Quebra a maldição de gerações. A igreja está entendendo até aqui? Em Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a herança do Senhor, igreja, ela não prevê maldição. Diga glória a Deus. Ainda que as gerações passadas tenham sido idólatras, sobre a sua vida estão as bênçãos do Senhor. Porque você se converteu ao reto caminho. Amém? O Senhor, a sua vida, o Senhor tem colocado nos seus mandamentos. E você tem dado ouvidos para estes mandamentos e obedecido estes mandamentos. Amém? Então, sobre a sua vida, mesmo que nos teus antepassados aí
tenha havido algum pecado de idolatria, tenha havido alguma iniquidade, na sua vida está determinadas as bênçãos do Senhor. Então, em Cristo, toda a maldição é cortada de nossa vida, igreja. Porém, alguma coisa pode, sim, afetar a nossa vida. Como, pastor? Quando não se há o conhecimento. A falta do conhecimento traz a destruição para o povo de Deus. Amém? Então, isso que eu estou dizendo, que sobre a tua vida está as bênçãos do Senhor, é uma verdade. Eu não estou mentindo. Porém, se na sua vida não há o conhecimento desta verdade, e se na sua vida não há como você saber usar dessas verdades, pode sim algum mal afetar a sua vida. Vamos entender isso, tá? Por quê, pastor? Porque existem pessoas salvas por Jesus, igreja, seladas com o Espírito Santo da promessa, sem nenhuma maldição, mas elas não sabem disso. Ela vive debaixo de um estigma de que vem das gerações anteriores. Isso, infelizmente, hoje na vida dos crentes está muito comum. O tataravô morreu de câncer, o bisavô teve câncer, o avô também, meu pai morreu de câncer, e aí tem uma voz dentro dele dizendo assim: olha, você vai morrer de câncer. Estão entendendo? Estão entendendo? Aí a pessoa já começa a se preparar para enfrentar um câncer. Não, porque o meu pai morreu com tal doença. E aí a pessoa parece que já fica esperando aquela doença nela. Ou então, a minha mãe teve isso. Isso é muito grave, isso é muito sério. Provérbios 23, a parte A do versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, aquilo que nós trazemos no nosso pensamento é aquilo que nós seremos. Então, se eu trouxer para a minha vida o medo de uma enfermidade, pronto, eu já me abri para a enfermidade. Eu vou ter a possibilidade de desenvolver essa enfermidade. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito sério, tá, igreja? Por isso que eu disse, presta bastante atenção, para você entender a mensagem, entender a palavra. Jó 3,25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, em Cristo, toda a maldição espiritual foi anulada, irmão, foi cortada. Amém? Mas sem conhecimento, como que eu vou reagir em algumas situações? Então, o povo de Deus perece porque falta conhecimento. O povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, sem conhecimento, eu não sei como reagir às situações. Então, o povo de Deus vem aí, uma situação, eles estão indo para onde? Eles estão indo para as correntes, para as campanhas, para os votos, para os jejuns. Sim ou não? Bate o desespero e eles correm para onde? Para essas mentiras, que hoje já não tem efeito nenhum. Então, o diabo quer isso. Entenda bem isso. Esse tipo de atitude, sabe, esse desespero, essa coisa de se buscar uma corrente, se fazer um voto, se ir para uma campanha, quem quer isso? É o diabo. Porque o diabo quer afirmar para um filho de Deus: ah, você se converteu? Mas parece que não adiantou muita coisa, não. Tua vida, como é que está? Né? Então agora você precisa ser um escravo de uma corrente, você precisa ser escravo de uma campanha, você tem que fazer alguns votos aí, né? E vamos ver se acontece alguma coisa aí na sua vida. Então o diabo usa a lei para escravizar as ovelhas de Jesus. Estão percebendo isso? Sim ou não? Porque em Cristo, amados, nós somos livres. Ele levou o cativo o cativeiro. Diga, Jesus levou cativo todo o cativeiro. Amém. Diga, eu sou livre.
Diga, eu sou livre. Em minha vida não há maldição hereditária, porque Cristo me salvou. Amém. Glória a Deus. Romanos 7, 15, 18 e 21 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, amados, todos nós aqui somos humanos. Amém? Somos humanos. Buscamos uma vida no Espírito, nos esforçamos para viver e andar no Espírito, mas somos seres humanos. Então nós temos uma carne, amém? E esta carne tenta nos humilhar, esta carne tenta nos envergonhar. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. É Paulo que está dizendo isso, tá, igreja? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, se eu deixo me guiar pela carne, igreja, os meus pensamentos serão os pensamentos da carne. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou agir errado, eu vou ter atitudes erradas. Amém? Por isso, dizemos que não andamos por vista, sim por fé. Porque se eu me deixar andar por vistas, eu vou pensar errado, agir errado, falar errado, ter atitudes erradas. A criança, igreja, ela será na vida adulta aquilo que ela recebeu de seus pais. Ouça isso. Toda criança, ela será na vida adulta o que ela recebeu dos seus pais dentro de casa. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu sou adulto hoje e eu posso dizer com toda certeza isso. Há muitos adultos que carregam dentro de si aquilo que receberam dentro de casa. A gente vê pessoas violentas, pessoas medrosas, pessoas amedrontadas, pecados que receberam dos pais. Então, quantas pessoas hoje, amados, são deprimidas porque a mãe era deprimida? Quantas pessoas hoje, sabe, passam por situações porque os pais passaram por situações iguais? A igreja está compreendendo, sim ou não? Não vou ir muito longe para você entender claramente o que eu estou querendo aqui mostrar para você. Vai fazer uma bateria de exames. Quem aqui já foi fazer algum check-up? Fazer exames? Eu já fui. O médico faz alguma pergunta para você? Para mim fez. Tem algum caso de diabetes na família? Tem algum caso de câncer na família? Tem algum caso de pressão alta na família? Sim ou não? É a primeira pergunta que o médico faz. Igreja, se os meus pensamentos não forem levados cativos à obediência de Cristo, eu me abro para o medo. Eu já vou lá tirar o sangue pensando, declarando, né? Não, eu não recebo a diabetes da minha mãe, eu não recebo o câncer do meu pai, eu não recebo. Mas você já se abriu. Isso é muito sério. Então não adianta eu me abrir e depois ficar lá, eu não recebo, eu não recebo. Você já recebeu. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu não posso me abrir para tais possibilidades que Jesus já quebrou na minha vida. Eu tenho que ter a convicção. Eu tenho que ter a certeza, porque isso é fé.
Fora disso, não é fé. E aí, então, eu corro o risco de receber algo que eu estou duvidando. Estão entendendo? Sim ou não? Então, eu preciso levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Não. Pelas chagas de Cristo eu sou curado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Não me interessa quem foi os meus pais, o que eles morreram, o que eles tiveram, meus avós, não interessa. Eu hoje sirvo a Cristo. Eu sou lavado com o sangue do Cordeiro. Ele padeceu por mim para que eu seja perfeito. E ter uma saúde perfeita. 1 de Pedro 1,18, olha o que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, todo o legado, amado, nos deixado pelos nossos pais, pode ser revertido. Diga graças a Deus. Então, as bênçãos de Abraão é nosso direito. A vida abundante que Cristo trouxe em todas as áreas de nossa vida é nosso direito. Igreja, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como admitir depressão? Um crente admitir depressão. Eu pergunto para você hoje, há sim de crentes deprimidos, lutando contra a depressão. E aí eu digo, como pode? Como pode? Depressão é maldição, não é bênção. Uma pessoa que está sempre triste, sempre chorando, sempre angustiada, é uma situação que deve ser revertida, para que essa pessoa viva as bênçãos de Abraão. Um crente em Jesus só vai viver as bênçãos de Abraão quando ela receber a vida abundante trazida por Jesus Cristo. Amém? Provérbios 26:2 diz assim, olha, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Olha que tremendo esse versículo. Olha que tremendo isso, igreja. Presta atenção. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então uma maldição sempre tem uma causa. Sim ou não? A Bíblia está dizendo. Então seja o mal que for, tem uma causa. E conhecendo a causa, então eu consigo reverter. Estão entendendo? Agora, se eu não sei a causa, como é que eu vou reverter isso? Não tem como. Em Jeremias 31:29 diz, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Difícil? Receber a Cristo como Senhor nos isenta de qualquer culpa de nossos pais. Amém? Isso é fato. Isso é fato. Atitudes dos pais afetam os filhos. A iniquidade dos pais afeta os filhos. Até a terceira e quarta geração. Então, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Amém? Atitudes dos pais afetam a família. As atitudes dos pais afetam as finanças de uma família. A saúde de uma família. Amado, se um pai bebe, é o filho que vai ver o pai chegando embriagado em casa. Brigando com a esposa, né, com a sua mãe, xingando, sendo violento. Sim ou não? Então agora você entende esse versículo. Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja,
tem a atitude, reflete nos filhos. Entendeu? Afeta. Quem comete são os pais, mas afeta onde? Os filhos. Então isso é muito sério. Isso nós temos que entender, porque isso não cabe mais à nossa vida, porque Jesus, na nossa vida, ele quebrou as maldições. Então agora eu tenho entendimento disso, agora eu tenho conhecimento disso. Amém? Então, se acontecer alguma coisa, por quê? Porque eu não estou praticando o conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, na nossa vida não pode haver nenhum tipo de maldição. Se houver, é com causa. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, um pai que se droga, ele pensa que ele está fazendo mal somente a si mesmo. Ele está redondamente enganado. Ele está fazendo mal para toda a família, principalmente para os filhos. A família toda é afetada. Amém? Vamos ler um texto em Gênesis, no capítulo 9, versículos 20 a 27, onde a palavra do Senhor diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros. Sem e Jafé eram os da salvação. Cã era o da perdição. Então, ele teve prazer de mostrar a vergonha do pai. Ele foi lá correndo falar para os 2 irmãos que o pai estava bêbado, pelado, dentro da tenda. Estão entendendo? Então ele não honrou o pai. E a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe é maldito. Amém? Então, Cã não honrou o pai. Porém, Sem e Jafé honraram. Eles tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Amém? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, aqui nós percebemos uma questão já de maldição hereditária do próprio pai. Amém? Da boca do próprio pai. Em Gênesis 10, 15 a 20 diz: Canaã gerou a Sidom. Então, Canaã, filho de Cã. Ok? Então, Canaã era o neto de Noé, que descende quem? Os filhos da perdição, os cananeus. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus. Olha aí a galera da perdição. Tudo povo da perdição. Descendidos em quem? Em Canaã. Cã, pai de Canaã, recebe a maldição do pai, que aí passa posteriormente para toda a sua geração. Aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus, aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para onde? Sodoma, Gomorra. Então você sabe quem que era o povinho que estava lá em Sodoma e Gomorra? Parente de Cã, parentes de Canaã. E foi
As duas cidades que Deus destruiu. Adimá e Zeboim, até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Ok. Pastor, por que o senhor leu esse texto? Porque agora eu vou mostrar para você que quando Deus atrai, quando Deus chama, Ele reverte a maldição em bênção. E nós temos que crer de fato nisso. Por quê? De um destes povos aqui, Deus chamou uma pessoa. De dentro dos amorreus, Jesus chamou uma pessoa que era para salvação e estava lá. E toda a maldição que estava lançada sobre ela foi revertida em bênção. Amém? Josué 2, 1 a 12 está escrito: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Essa é a mulher. Do povo amorreu. Condenada a ser maldita. Amém? Descendência de Canaã. E pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Pronto, aqui começa o processo da reversão da maldição. Quando começa uma genuína conversão, começa o processo da reversão da maldição em bênção. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo por algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A confissão. Ela confessou a Jesus. Amém? Hoje, Jesus é Deus, né? Nós sabemos disso. Então aqui ela confessa Deus com os seus próprios lábios. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois,
Jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então, é tremendo, amados, nós percebemos o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Então não importa se ela está lá debaixo de um legado de maldição, o Senhor a chama para receber bênçãos. Aí tudo depende do conhecimento, porque Deus vela a sua palavra, Deus faz cumprir a sua palavra. Amém? Josué 2:13-21 diz: de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Amados, através de um na casa, as bênçãos de Deus alcançam outros. Através de um. Era Raabe aqui que Deus estava chamando. Não era o pai, não era a mãe, não era irmãos. Mas ela já embutiu toda a casa nas bênçãos. Assim nós temos que fazer também por fé. Crer que toda a nossa casa será chamada às bênçãos de Deus. Eu creio que na minha casa, aqueles que estão ainda sob legado de maldição servirão ao Senhor Jesus Cristo e terão as suas vidas revertidas em bênçãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê também, diga glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Ou seja, o acordo foi: pendura aí um pano escarlata. Amém? É essa cor? Essa cor. De fio de escarlata. Representa o que, igreja? Quando o povo saiu do Egito, o que eles passaram nos umbrais? Sangue. Sangue do cordeiro. E a cor do sangue é o quê? Então eles disseram: pendura lá um pano de cor escarlata, de cor vermelha, representando o sangue. Aleluia, Jesus. Representando o sangue. E traz para dentro da sua casa o teu pai, tua mãe, os teus irmãos, todos que você quer ali junto com você. Porque se não tiver o pano lá, ou se tiver o pano e os teus parentes não estiverem junto com você, a gente vai estar desobrigado desse acordo. Porque era uma aliança que eles estavam fazendo. Estão entendendo? Se vindo, amém. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela.
Josué 6, 22 a 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, meus amados, aquela mulher, ela estava condenada porque ela fazia parte de um povo maldito. Mas no momento em que ela coloca o pano vermelho na janela, ali tipificando o sangue do cordeiro, ela mostrou a confiança em Deus. Ela e todos de sua casa foram salvos. E a cidade toda destruída. Então a graça de Deus reverte toda maldição em bênção. Diga isso, a graça de Deus reverte toda maldição em bênção. Amém. É Bíblia. Está escrito e nós cremos. A maldição existe? Existe. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. A maldição da lei é para todos que não obedecem à palavra do Senhor. A maldição da lei é para todos que não vivem a dispensação da graça por fé e com conhecimento. Então que eu e você vivamos a dispensação da graça de Deus com este conhecimento ativado em nossa vida. Que essa palavra alimente a nossa fé dia após dia. Porque em tudo nós somos mais que vencedores. Por isso, amados, não aceite maldição hereditária na tua vida. Não aceite, não aceite e não aceite. E esse não se aceitar, amados, é você viver tranquilamente. Não pensando, mas tranquilamente. Para que você, em momento algum, por um descuido, se abra para algum tipo de maldição. Amém? Porque nós sabemos. Eu não sei você, mas eu vim de um legado de maldição. E há dias atrás eu conversei isso com a minha mãe, que ainda é viva. Ela ficou por 23 dias internada no hospital, saiu ontem desse hospital. E antes dela ir para este hospital, Deus me deu a oportunidade de pregar a ela e de dizer exatamente a respeito das maldições hereditárias, a respeito daqueles que desobedecem à palavra do Senhor, daqueles que seguem a idolatria, que se curvam diante de outros deuses. E eu disse quão sério é esta questão. E disse: mãe, a senhora ama todos os filhos da senhora, que eu sei disso. E a senhora deve atentar mais para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. E quando a Bíblia diz isso, amados, a Bíblia se cumpre. Porque Deus é a Bíblia. Deus é a palavra. E nós não podemos fazer ouvidos de mercadores. E eu disse isso para minha mãe. Eu falei: mãe, eu tenho buscado viver o temor do Senhor em tudo.
viver o temor à palavra de Deus em tudo, para que em tudo eu seja abençoado pelo Senhor. E sei, mãe, que quando não se dá ouvidos para aquilo que Deus está dizendo, há um preço a ser pago. E enfim, ela endureceu o coração e por 23 dias ela ficou numa cama de hospital, com 81 anos de idade. E minha mãe é lúcida, a mente dela é sã, sóbria, com todo o intelecto perfeito, e ela entendeu muito bem o que eu disse. E eu oro a Deus e espero em Deus que ela entenda o que aconteceu com ela. Ela está bem, pastor? Não, ela ainda não está bem. Os médicos liberaram ela para ela se recuperar em casa, porque ela não está se recuperando. Mas o Senhor não a recolhe. O Senhor ainda mantém o fôlego de vida nela. E aí eu pergunto: Deus falou com ela. E algo o Senhor requer dela. E por isso eu oro, para que ela entenda, para que ela se dobre, para que ela obedeça ao Senhor, para que os outros filhos também possam ver, através da vida dela, que há um único Senhor a ser servido. Há um único Deus vivo e verdadeiro, que se chama Jesus Cristo, ressuscitado. E não é fácil, amados, conhecer estas verdades e ter que dizer isso para uma mãe. Não é fácil. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor me escolheu e o Senhor escolheu você. Eu não sei a condição tua, mas se você tiver que pregar, se você tiver que falar, não hesite. Fale com o conhecimento que você tem recebido, com as bases bíblicas que você tem. Não tenha medo de falar, porque quando nós amamos, nós falamos. Porque Jesus, amados, Ele trouxe a verdade por amor. Muitos não receberam, muitos não quiseram dar ouvidos, mas eu e você estamos aqui ouvindo. E assim como nós, eu creio que muitos ainda ouvirão, muitos virão para adorar ao único e verdadeiro Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.